Olá, eu sou o Macorati e eu estou apresentando bibliotecas que podem aumentar a produtividade do desenvolvedor na plataforma .NET. E hoje nós veremos a biblioteca Automapper. O Automapper é uma biblioteca pequena e simples que permite realizar o mapeamento de um objeto para outro objeto e que pode ser usada para mapear objetos pertencentes a tipos diferentes. O mapeamento de objeto para objeto funciona transformando um objeto de entrada de um tipo em um objeto de saída de um tipo diferente. E o que faz do Automapper uma ferramenta popular é o fato dela fornecer convenções que facilitam a sua utilização, exigindo pouca configuração e livrando o desenvolvedor do enfadonho e cansativo trabalho de mapear objetos e testar o código de mapeamento. Mas quando e por que devemos usar o Automapper? A utilização do Automapper ela vem a calhar quando você precisa realizar o mapeamento entre objetos. E isso pode ocorrer em diversos cenários, como quando você precisa resolver o conflito entre as responsabilidades das camadas de uma aplicação através do mapeamento entre os objetos, ou quando você precisa segregar os modelos usados nas camadas das aplicações de forma a resolver o conflito fazendo o mapeamento objeto-objeto. Ou ainda quando nós temos que isolar o modelo usado em uma camada de forma a expor somente algumas das suas propriedades através do mapeamento entre os objetos. Esses cenários eles são muito comuns em aplicações ASP.NET Core MVC e ASP.NET Core Web API, mas a utilização do Automapper não está restrita a somente esses tipos de projeto. Então, a seguir, nós veremos como configurar o Automapper em aplicações na plataforma .NET. Nas aplicações console, basta instalar o pacote do Automapper, cujo nome é Automapper, usando o comando install package na janela do Package Manager no Visual Studio ou na ferramenta de linha de comando, usando o comando .NET Add Package Automapper. A seguir, você tem que criar um mapeador para os tipos a serem mapeados, a origem e o destino, usando o construtor da classe Mapper Configuration. E depois, criar uma instância do mapeador que foi definido com a configuração e com essa instância definir o mapeamento usando o método map e definindo o destino e a origem. Nas aplicações ASP.NET Core MVC e ASP.NET Core Web API, basta instalar o pacote Automapper Extensions Microsoft Dependency Injection e o pacote do Automapper ele vai ser instalado como uma dependência. Os comandos são install package na janela do Package Manager no Visual Studio ou na ferramenta de linha de comando .NET Add Package e o nome do pacote. Após a instalação do pacote, você tem que, no método Configure Service da classe Startup, definir o serviço do Automapper, usando o método de extensão Add Automapper, e aqui usando este comando que vai identificar os assemblers no qual o Automapper poderá ser utilizado. Feito isso, nós já podemos usar a interface Mapper, injetando a interface nos controladores de serviços e usando essa instância para realizar e definir o mapeamento. E para ilustrar o uso do Automapper, eu vou apresentar um cenário bem simples, fazendo uma comparação do mapeamento manual com o mapeamento feito usando o Automapper. Suponha que você tem uma aplicação onde na camada domain, que é a camada de domínio, existe uma classe cliente com 5 propriedades. Aqui eu estou usando um modelo anêmico para simplificar o exemplo. E você tem que exibir as informações do cliente na camada de apresentação. Então, na camada de apresentação, as informações do cliente que tem que ser exibidas são somente o ID, o nome e o sobrenome. Você não pode exibir o CPF nem o salário do cliente na camada de apresentação. Então, para isso, nós criamos aqui um tipo chamado cliente DTO e definimos essas 3 propriedades. Com isso, agora eu tenho que mapear os dados do cliente que forem obtidos a partir de um repositório e eles estarão disponíveis aqui no objeto cliente. Só que eu não quero exibir o CPF nem o salário. Aí eu faço o mapeamento entre o tipo cliente, no caso aqui da instância cliente, que é do tipo cliente, que vai ser a minha origem, para uma instância do objeto cliente DTO, que é o meu destino. E mapeio aqui somente as propriedades que eu quero exibir. Então, isso seria uma abordagem de um mapeamento
mapeamento feito manualmente. Então, a princípio, essa tarefa é uma tarefa simples de fazer. Mas agora imagine fazer isso para dezenas de tipos de classes com dezenas de propriedades. Seria um trabalho cansativo e repetitivo. Então é aqui que entra o AutoMap. Então eu vou usar agora o mesmo cenário, onde eu tenho a camada de domínio, eu tenho a classe cliente e eu quero exibir lá na minha camada de apresentação somente as propriedades ID, nome e sobrenome. Então eu criei a classe cliente DTO justamente para receber essas informações e exibir. Então agora aqui eu vou definir o mapeamento dos dados aqui do meu tipo de origem usando o AutoMapper. Então para isso, basta eu definir a configuração e fazer o mapeamento com uma linha de código. Eu uso a instância do meu mapeador, uso o método map, defino o destino e a origem. E aqui eu vou ter os dados mapeados, da mesma forma que eu fiz na apresentação anterior. Então para realizar o mapeamento, após você instalar a biblioteca do AutoMapper e configurá-la, basta você definir o tipo de origem e o tipo de destino. E quando os nomes dos membros dos tipos corresponderem, como é o caso aqui, ó, ID, nome, sobrenome, ID, nome, sobrenome, o mapeamento é feito de forma automática, usando apenas esse mapeamento básico que eu fiz aqui. Então essa seria a forma mais simples de realizar o mapeamento. E como realizar o mapeamento é a tarefa mais importante aqui dessas etapas, qual seria a melhor forma de fazer esse tipo de mapeamento aqui? A melhor forma de realizar o mapeamento é criar um perfil de mapeamento ou criar o Mapping Profile. Esses perfis de mapeamento, eles permitem agrupar configurações de mapeamento. Então, para isso, nós criamos uma classe, onde para cada entidade nós podemos definir uma classe de mapeamento que herda de Profile, que é um recurso do AutoMap. Então, como exemplo, eu tenho aqui uma classe que eu chamei de Mapping Profile, que é um perfil de mapeamento, e ela está herdando de Profile. E aqui no construtor, eu uso o método CreateMap para definir o mapeamento, definindo aqui o meu tipo de origem e o meu tipo de destino. E neste caso, quando as propriedades do tipo de destino e do tipo de origem forem iguais, o AutoMapper ele usa as convenções e esse mapeamento básico é tudo que você precisa fazer para definir o seu mapeamento. Agora, o que acontece quando eu tiver tipos com nomes de propriedades ou nome de membros que forem diferentes? Então, neste caso, quando os nomes forem diferentes no tipo de origem e no tipo de destino, nós usamos o método forMember, informando o membro de destino e o método MapFrom para indicar a origem. Por exemplo, aqui eu criei um perfil de mapeamento que eu chamei de Mapping Profile, que é uma classe que herda de Profile. E no construtor eu estou usando o método CreateMap, definindo a minha origem e o meu destino. Só que aqui nesse exemplo, aqui em funcionário DTO, eu tenho uma propriedade nome completo. E aqui na origem eu tenho nome e sobrenome. E eu quero exibir o nome completo no destino. Então eu vou ter aqui, como eu vou mostrar no exemplo, nomes diferentes nos membros de origem e destino. Então eu uso o forMember, indico o destino e mapeio usando o MapFrom para a origem. Então esse é um dos recursos mais usados num cenário não tão complexo. E além disso, o AutoMapper também suporta o mapeamento bidirecional através da cláusula Reverse Map. Então com isso eu posso mapear da origem para o destino e do destino para a origem apenas definindo a cláusula Reverse Map, como eu estou fazendo aqui, ó. Então nesse mapeamento eu estou fazendo um mapeamento bidirecional. Se eu precisar, ele já está definido aqui. Então essas informações elas foram obtidas aqui, ó, da documentação do AutoMapper. Eu não estou abordando alguns tópicos avançados como os conversores customizados, nem os value resolvers, nem o mapeamento condicional, embora eu vou mostrar isso aqui no exemplo, os value converters, os value transformers, que seriam recursos mais avançados que, dependendo de um cenário mais complexo, você teria que utilizar. Então eu recomendo que você consulte a documentação do AutoMapper, que é razoavelmente detalhada, tá vendo? Aqui no site oficial do AutoMapper. Então a seguir eu vou abrir o Visual Studio e eu tenho um projeto criado aqui que é um projeto Web API, que foi criado no Visual Studio 2019 e é um projeto que já usa o NetSync. Então aqui eu já estou usando o Swagger, né, uma Web API criada já com os recursos do Swagger. Então nesse projeto foram definidos os seguintes, olha, eu tenho aqui no projeto a minha pasta modules, onde eu tenho definido o modelo de domínio que eu vou tratar. Então eu tenho a classe funcionário que tem essas 5 propriedades.
propriedades. Aqui, ó, sexo, ele é uma enumeração, feminino, masculino, e o endereço apenas eu coloquei a cidade para deixar mais simples. Então, ó, eu tenho aqui um tipo funcionário que vai ser o meu tipo de origem. E aqui na pasta DTOs, eu tenho o meu tipo de destino, que é funcionário DTO. Então, observe que aqui eu tenho 4 propriedades. Ó, eu tenho o nome completo, então eu vou querer mapear nome completo para nome e sobrenome. Além disso, eu tenho aqui, ó, sexo como uma string, enquanto que aqui em funcionário ele é do tipo sexo, que é uma enumeração. Então eu vou ter que fazer esse mapeamento. E aqui eu vou definir um valor para essa string que vai exibir apenas M se for masculino e F para feminino. É isso que eu quero mapear. Então aqui no modelo de domínio eu tenho na classe funcionário a propriedade sexo como sendo do tipo sexo e sexo sendo uma enumeração. No meu tipo de origem, sexo é uma string que eu vou exibir M ou F. Se for masculino é M, se for feminino é F. Eu tenho aqui, ó, endereço é do tipo endereço DTO, que é uma classe que foi definida aqui, onde tem a cidade, da mesma forma que está definida aqui, ó. E aqui eu tenho uma propriedade que parece que não existe aqui em funcionário, ó. Aqui em funcionário DTO eu tenho uma propriedade boolean chamada isativo. E eu vou ter que mapear isso da seguinte maneira. Quando o funcionário tiver um salário maior que 0, então ele vai estar ativo. Então aqui vai retornar true. Quando ele tiver um salário menor ou igual a 0, aqui vai ser false. Então perceba que o meu tipo de destino, ele está bem diferente do tipo de origem, ó. Bem diferente. E outra coisa, aqui no tipo de destino, eu não vou querer exibir o salário do funcionário. Então, funcionário DTO são as informações que eu quero exibir desse funcionário. Então, o meu objetivo aqui em realizar o mapeamento é isolar o meu modelo de domínio. Então, ó, dessas informações, eu só vou exibir essas aqui, ó, o nome completo, o sexo como M ou F, o endereço dele e se ele está ativo ou não, exibindo true ou false. Então eu vou usar o Automapper, vou realizar o mapeamento, porque eu não quero exibir todas as informações do meu modelo de domínio. Então eu vou mapear e vou exibir somente essas informações. Então para isso, eu tenho aqui na pasta Mappings a definição do mapeamento, que é a minha classe de perfil de mapeamento. Só que antes disso, ó, eu tive que instalar aqui, ó, o pacote Automapper Extensions Microsoft Dependency Injection, e aqui por padrão ele já instalou o pacote do Automapper, tá vendo? E eu também tive que vir aqui, ó, na classe Startup e definir a configuração do serviço do Automapper. O app domain current domain get assemblies vai carregar todos os assemblies desse domínio. Então o meu serviço do Automapper vai estar ativo para todos eles. Então aqui no mapeamento, vamos ver como ele foi feito, olha. Então aqui eu criei a classe Mapping Profile, que herda de Profile, que é o meu perfil de mapeamento. E no construtor, eu usei o método CreateMap, defini, olha, eu estou mapeando de funcionário, que é a minha origem, para funcionário DTO, que é o meu destino. E aqui eu também tive que criar um mapeamento da classe endereço, que é a origem, para o destino, que é endereço DTO. E aqui eu estou usando o ForMember e MapFrom. Para sexo, olha, eu estou fazendo aqui um mapeamento condicional. Então, no meu destino, eu quero receber o valor M quando sexo for masculino e F quando ele for feminino. O nome completo, eu estou usando o ForMember, ou no meu destino, ele vai ser uma concatenação de nome com sobrenome. Tá vendo? Eu estou concatenando aqui o nome e o sobrenome e mapeando da origem, que é Source, SRC, para o meu destino, que é Dest. E finalmente, ó, isativo, ele vai ser true se o salário for maior que 0 e false caso contrário. Então, isativo vai receber esse valor de true ou false aqui no destino, que é funcionário DTO. Então esse foi o mapeamento. Aqui eu usei os recursos do ForMember, MapFrom, e também estou usando aqui o Reverse Map. Então estou mapeando de funcionário para funcionário DTO e vice-versa. E para concluir, aqui na pasta Controllers, eu criei aqui um controlador onde eu estou injetando no construtor do controlador a interface do Automapper, que é eMapper. E com a instância dessa interface, eu defini um HTTP post aqui que nós vamos testar, onde eu vou enviar as informações da origem, que é o funcionário, e aqui, ó, eu vou mapear os dados recebidos aqui para funcionário DTO. E se o meu mapeamento aqui, ó, definido aqui, estiver correto, nós vamos exibir somente
o que eu quis mapear. Então eu vou executar aqui o projeto, nós vamos ver aqui a interface do Swagger e nós vamos testar o nosso mapeamento aqui. Então tá aqui, ó, eu só tenho um post, eu vou testar, eu vou dar um tryout e aqui, ó, eu tenho o nome, eu vou colocar aqui José, o sobrenome, Macorati, a enumeração, né, 0 é feminino, 1 é masculino, eu vou colocar 1, o endereço, a cidade aqui, ó, eu vou colocar Santos, e o salário, eu vou colocar um salário maior que 0, vou colocar R$1.000. Então, ó, aqui é o meu funcionário, é a origem, tá vendo? Nome, sobrenome, sexo, o endereço com a cidade e o salário. Então, quando eu executar aqui, eu vou receber aqui, ó, e eu vou parar aqui, nós vamos ver aqui o mapeamento feito aqui pelo Automapper. Então, funcionário DTO, eu vou receber os dados já mapeados. Vou até parar aqui para a gente ver os dados recebidos e os mapeados. Então, eu vou executar. Ó, ele parou aqui, ó. Ó o que eu recebi em Funci. O endereço, o nome, o salário, o sexo e o sobrenome. O endereço é Santos, a cidade. Então, agora eu vou dar um F11 e aqui, ó, ele vai mapear. Ele já mapeou. Ó o resultado do mapeamento, ó. Endereço, Santos, isativo, true, nome completo, José Macorati, sexo, masculino. Então eu vou continuar e nós vamos ver aqui no resultado, ó, exatamente isso. O meu mapeamento sendo feito de forma correta, usando os recursos do Automapper. Então, ó, nome completo, José Macorati, foi feito através da concatenação do nome com o sobrenome, sexo M, eu informei 1 que é masculino, o endereço, a cidade é Santos, e isativo true, porque o salário que eu informei foi maior do que 0. Então esse é um exemplo básico de utilização do Automapper, mas embora seja bem simples essa biblioteca, não é à toa que ela é muito utilizada, porque ela faz o seu serviço muito bem feito. Até a semana que vem.